Olá, poderosos, aqui é o professor Renato Martins, mais um vídeo de geografia, dando continuidade ao conteúdo aí de hidrografia, né? Então, na primeira aula a gente falou sobre os componentes de uma bacia hidrográfica, falamos aí bastante de alguns pontos, né, em relação ao contexto geral da bacia hidrográfica. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais específico aí em relação aos rios. Aí o ponto primeiro, né? O primeiro ponto, aliás, né? Primeiro ponto, elementos de um rio. Então lá, os meandros. Meandro é curva. Então um rio que tem muita curva é um rio meandrante. Geralmente rio que tem muito meandro são rios de planície. Então a água é mais lenta e ela faz mais curvas e escava menos, né? Então se o rio é um rio de quedas, de cachoeira, de corredeiras, então a água tem mais velocidade, ela escava mais e o rio vai ter menos curvas. O rio, ele sempre nasce no ponto mais alto. O rio, córrego, riacho, sempre vai nascer no ponto mais alto do relevo. E aí a água escorre para um ponto mais baixo. Então, dessa forma, a gente consegue dividir o curso do rio em três partes. Então, você tem o curso alto, que é próximo à nascente, o curso médio, que fica na área intermediária, e o curso baixo, que é próximo à foz, então a parte mais baixa do relevo ali daquela área onde aquele curso d'água ocupa. Né? Então, curso baixo, curso médio e curso alto. Pode aparecer também curso superior, curso médio e curso inferior. Então, as duas formas aí estariam corretas. Todo rio, ele nasce num ponto e morre em outro ponto, né? Que seria a nascente ou cabeceira, ou foz ou desembocadura, né? Então, nascente e cabeceira é o início, onde ele nasce, e a foz ou desembocadura é onde ele termina. Então, dessa forma, se a gente for analisar a perspectiva aí da drenagem do rio, ele vai ter alguns padrões. Então, os rios que escoam suas águas para fora do continente, ele é chamado de drenagem exorreica. Então, só lembrar lá, né? O exo para fora. Os rios cuja a drenagem não vai para o mar, fica dentro do continente, aí a gente chama de endorreica. Então, seria drenagem interna, drenagem endorreica. Aí você tem os rios que a água entra dentro de uma caverna, de uma gruta, uma galeria. Isso é muito comum em áreas de relevo kárstico, né? Então são rochas calcáricas, rochas carbonáticas que se dissolvem com a água. Então esses rios que a água entra dentro de fendas, de cavernas, de grutas, são os rios de drenagem criptorreicas. Então a água simplesmente entra na galeria subterrânea. E os rios que chegam, por exemplo, em áreas onde o leito simplesmente deixa de existir, né? Então vamos supor, um rio chega numa área de deserto e o movimento das dunas não permite a fixação de um leito. Então essa água se espalha, formando um delta dentro do continente. Então aí a gente chama de drenagem arreica, certo? Tranquilo? Então, na verdade, toda drenagem arreica e criptorreica é também endorreica, que está dentro do continente. E aí só vai diferenciar o aspecto de como essa água literalmente vai terminar o seu curso. O regime dos rios está relacionado à origem da água, né? Então você tem variações periódicas, né, do nível da água. Então o nível pode estar alto, pode estar baixo, e aí você tem a relação da cheia, da vazão daquele rio. Então, quando a gente fala de débito, né? Então, o débito de um rio é a quantidade de água que passa por uma seção do rio por um segundo, ou seja, seria a vazão do rio em relação àquele trecho por metros cúbicos por segundo. Então, a vazão do rio seria o débito, ou seja, a passagem, a perda de água que aquele rio está tendo. E aí a gente pode analisar essa variação de vazão ao longo dos meses e conseguir, por exemplo, diagnosticar, né, exemplificar
variação de precipitação daquela região. Então, os meses de maior vazão do rio, consequentemente, são meses mais chuvosos. Os meses com menor vazão do rio, consequentemente, vão ser meses mais secos. Então, você consegue definir a variação climática pela variação do nível da água do rio. E aí você tem a perspectiva da formação desse rio, né? Então, são o que a gente chama de regime do rio. E aí, dentro do regime do rio, você tem aí principalmente 3 pontos a serem levantados. Primeiro, regime pluvial. Lembra que pluvial é diferente de fluvial. Fluvial, o F vem de fluxo. Pluvial, aí você pode fazer uma relação, por exemplo, né? Pluvial é água da chuva, né? A água da chuva, então, quando para de chover, a água fica parada de forma uma poça. Então, P de poça, P de pluvial. Então, faz essa referência aí. Então, os rios que nascem por meio do lençol freático, a água que formou o lençol freático é a água da chuva. Então, esses rios são rios de regime pluvial. Então, dependem das chuvas para formar o lençol freático e assim gerar a nascente daquele rio. Agora, tem rio que nasce no alto das grandes montanhas, que é por consequência do derretimento da neve que cobre o alto das montanhas. Então, você vai ter um rio de regime nival ou térmico. Agora, por exemplo, o rio Amazonas, ele tem nascentes tanto no alto da cordilheira dos Andes, quanto em áreas mais baixas, que é alimentado por lençol freático. Então, quando um rio ele tem 2 sistemas de nascente, aí a gente chama de misto, que ele vai ter, então, tanto a nascente pluvial quanto a nascente nival. Então, aí configura um rio misto. Tranquilo aí? Os tipos de rios também variam, principalmente em relação àquela perspectiva climática de cada região. Então, nós temos os rios torrenciais, que aparecem apenas durante um momento forte de chuvas. Isso é muito comum em áreas de serra, né? Então, que acumula muita água na vertente, e aí naquele momento das chuvas, principalmente quando são chuvas mais fortes, né? E aí, consequentemente, vai ter a concentração de água na vertente, formando os rios torrenciais. Rios perenes, perene regular, pouca variação de vazão, ou seja, é um rio que permanece com a vazão o ano todo. E aí você tem o perene irregular, que é um rio que permanece o ano todo, só que ele tem um ciclo de cheia e vazante muito intenso, né? Então, alguns rios a gente consegue perceber isso de forma visual, né? Essa variação de águas. No Pantanal, por exemplo, é uma região que existe muita irregularidade desses rios perenes, por isso que a gente tem o período da cheia e o período da vazante. Em contrapartida, nós temos também os rios temporários, que são os rios que secam, né? Então, rios temporários ou intermitentes, então eles terminam, né, no período do ano, fica sem água corrente. Isso é muito comum na região do semiárido brasileiro. Então, geralmente, o único lugar que você tem de forma muito marcante os rios intermitentes seria no semiárido brasileiro, porque a maior parte dos rios das outras regiões do Brasil, eles são servidos com um sistema hídrico satisfatório para todo ano. Pode ter alterações no nível, como, por exemplo, o rio Xingu, onde foi construída a usina de Belo Monte, lá no estado do Pará, existe uma variação, né, do nível da água muito intensa também. Então você tem várias aí possibilidades, vários exemplos de rios com tanto com perene regular quanto perene irregular e exclusivamente, né, quase que exclusivamente, os rios intermitentes na região do semiárido brasileiro. Então, eu vou falar um pouquinho bem amplo aí das características da hidrografia do Brasil, né? Só para a gente pegar uma ideia central, veja só. O território brasileiro ele possui grandes bacias hidrográficas. Então, a maior bacia hidrográfica que nós temos, que é a maior do mundo, é a bacia do Amazonas. A segunda maior bacia do Brasil, na verdade, que pega uma parte do Brasil, né, que seria a terceira maior do mundo, é a hidrografia do Rio da Prata. Se a gente pegar aqui, essa bacia hidrográfica do Prata, ela pode ser dividida em bacia do Paraná e bacia do Paraguai. E aí ela vai ter uma outra configuração. Então, quando a gente fala bacia do Prata, a gente está levando em conta exatamente as duas bacias.
e aí formando uma macrobacia. Aí, pequenos detalhes, né, que pode aparecer numa questão de prova aí, por exemplo. Aí, características, né, são rios planálticos, isso favorece muito o uso da força da água para geração de energia, então por isso aí o Brasil tem esse potencial hidrelétrico que se destaca, né? Então são rios planálticos, são rios, a maior parte deles em regime pluvial, então depende da água das chuvas, são rios perenes, então praticamente ali, né, o semiárido brasileiro, que a gente vai ter rios intermitentes, então via de regra são rios perenes, com drenagem exorreica, então, a maior parte dos rios vão para o oceano, com algumas exceções, e a maior parte das desembocaduras, né, são foz em estuário. Então nós temos poucas ilhas, né, então os grandes rios do Brasil, como são rios caudalosos, ou seja, com grande volume de água, eles conseguem então aí formar um único canal nas suas desembocaduras, né? Aí você tem uma perspectiva de privilégio, né? O Brasil é um país privilegiado em relação à disponibilidade de água. Então nós temos ali, ó, abundância de água, né? Então se destaca, principalmente região norte do Brasil, região que tem a maior oferta de recursos hídricos do mundo, inclusive no Brasil, obviamente. Então o Brasil ele se destaca a nível internacional aí na disponibilidade de água. E o melhor ainda, por exemplo, você pode olhar aqui, né? A Rússia, o Canadá, países nórdicos se destacam também nessa disponibilidade de água. Só que grande parte da água desses países, Norte, Canadá e Rússia, é água congelada. Então nós temos aí esse privilégio de ter água doce líquida e superficial à disposição da nação, né? Aí o aproveitamento econômico, a produção de energia elétrica é cerca de 80% de origem hidráulica, 30% de potencial instalado. O que quer dizer? Que a gente pode ampliar muito ainda a capacidade de geração de energia hidrelétrica, porque a gente não construiu todas as hidrelétricas que a gente poderia construir. É claro, veja bem, que se você for construir todas as hidrelétricas que poderia ser construída, o impacto que você gera nesses rios é muito grande. Então, por isso que nem sempre é vantajoso você construir todas as usinas que você poderia construir. Então, tudo tem que ser muito bem estudado, planejado, verificado, para que não ocorra prejuízos ambientais maiores que a geração de energia, né? Nós temos aí um grande potencial de navegação, só que é muito pouco explorado. Então, navegação, as hidrovias são precárias e subaproveitadas. Por quê? O Brasil é o país do caminhão, né, da rodovia. Então, alguns meios de transporte ficam deixados de lado. Então, nós temos aí aquilo que a gente está falando do potencial hidrelétrico, né, um grande potencial hidrelétrico em relação às regiões do Brasil. Hoje, a bacia hidrográfica que tem o maior potencial explorado é a bacia do Paraná. E a bacia que tem o maior potencial a ser explorado é a bacia do Amazonas. Por isso que quando a gente analisa as maiores bacias hidrográficas do Brasil, você tem várias delas localizadas na região norte do país. Então, por exemplo, aqui, ó, a Uzandi, Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Jirau e Santo Antônio são as 5 maiores usinas do Brasil. Das 5 maiores usinas hidrelétricas do Brasil, nós temos apenas a Itaipu, que não está na região norte. Então, Belo Monte, no estado do Pará, Tucuruí, também no estado do Pará, Jirau e Santo Antônio, no estado de Rondônia. E aí você tem a usina de Itaipu, que fica no estado do Paraná, divisa ali com o Paraguai, né? Então, nós temos aí essa perspectiva, né, das grandes usinas na bacia do Amazonas e as principais bacias, justamente, a bacia do Amazonas, maior potencial a ser explorado nas hidrelétricas, maior disponibilidade de água. E ali, quando a gente fala da Amazônia, é tanto água líquida superficial, água doce, né, superficial, quanto água subterrânea, com um grande aquífero alter do chão, né, que na verdade já foi ampliado e hoje é chamado de SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. A bacia Tocantins-Araguá é a maior bacia hidrográfica em território brasileiro, né? Então, a maior bacia totalmente nacional, que desempenha aí também um papel importante na geração de energia, como a usina de Tucuruí, que está construída nessa
bacia hidrográfica. A maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, também a gente encontra na bacia do Tocantins-Araguaia. A bacia do São Francisco, ela é importante principalmente para a sedentação de toda aquela região, né? Então, o rio ele cruza o semiárido brasileiro e isso favorece muito a disponibilidade de água para essas regiões. Tanto é que o governo ele vem desde o governo do Lula, né, implementou a transposição do Rio São Francisco. Então, desde então, todo presidente inaugura obras, né, da transposição de São Francisco. Então, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, ex-presidente Temer e o atual presidente Jair Bolsonaro, todos eles já inauguraram obras da transposição do Rio São Francisco, porque literalmente é uma grande obra e que vem sendo construída por partes. E isso favorece, então, essa ação dos políticos. Bacia do Paraná, ela é o maior potencial hidrelétrico instalado, então é a bacia que mais gera energia elétrica aqui no Brasil. E você tem, então, uma perspectiva de navegação por consequência da construção de eclusas junto com as hidrelétricas. A bacia do Paraguai já é uma bacia de navegação por vocação, porque o Rio Paraguai é um rio de planície e isso favorece, então, exclusivamente a navegação. O Rio Uruguai, né, ele está inserido num contexto de relevo muito próximo da bacia do Rio Paraná. Né? Então, em relação ao uso econômico, se assemelha muito aí a bacia do Uruguai e a bacia do Paraná. Então, nós temos aí essas importantes características, né, da configuração hidrográfica do Brasil, e essas são as principais bacias hidrográficas. Nós temos também as bacias secundárias, que são as bacias com rios mais estreitos, rios menos extensos, né, que ligam diretamente o ponto de nascente até o litoral do Brasil. E aí você tem na verdade, são conjuntos, né, de pequenos rios que fazem esse caminho direto para o oceano. Não tem uma forte integração em relação ao seu território. Aí a perspectiva principal das bacias hidrográficas são, então, essas bacias aí que a gente acabou de destacar. E as demais bacias hidrográficas são bacias secundárias. Então, o Brasil, né, só para a gente recapitular mais uma vez. Grandes rios, com grande volume de água, grande vazão, e isso favorece muito a geração de energia hidrelétrica. E a construção de usinas hidrelétricas possibilita também o desenvolvimento de eclusas que facilitam a navegação. Então, jovens, espero que você tenha aprendido aí, que tenha gostado, tenha ficado até agora. E até a próxima. Abraços geográficos e até mais.